Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quinta-feira, dia 13 de julho de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos dar início a mais um livro da Bíblia. Nós já estudamos aqui inteirinho no Evolução Diária os livros de Provérbios, que foram 31 dias para mudar a sua vida. Estudamos também Eclesiastes, os 12 capítulos inteirinhos de Eclesiastes. E hoje nós vamos dar início a mais um livro, o livro de Jó. Eu estou procurando aqui seguir uma sequência lógica, né? Nós começamos com o livro de Provérbios, passamos por Eclesiastes e agora vamos começar Jó. Além de que também nós vamos estudar Salmos na sequência e Cântico dos Cânticos. Por quê? Porque esses cinco livros eles fazem parte de uma coletânea de livros bíblicos chamado de livros sapienciais. Ou seja, os livros sapienciais da Bíblia são uma coleção de textos que oferecem sabedoria na prática. Ensinamentos morais, reflexões para o seu dia a dia, que são reflexões práticas no sentido literal mesmo, tá? Para a sua vida cotidiana. E essa coletânea desses livros sapienciais, eles apontam para a sabedoria divina, para a sabedoria de Deus, né? Para aquilo que nós possamos usufruir da sabedoria sobre as nossas vidas. Então eu posso dizer que é sabedoria bíblica para a sua vida. Então, para ficar bem claro aqui, tá? Para você, são 5 livros, né, considerados como sapienciais, que são os livros da sabedoria bíblica, que são eles, ó, Provérbios, que a gente já leu, Eclesiastes, que a gente finalizou ontem. Hoje nós vamos começar o livro de Jó e na sequência a gente vai Salmos e Cântico dos Cânticos, tá bom? E depois a gente vai seguir lendo a Bíblia juntos aqui. Esse foi o propósito, esse foi o que Deus direcionou. Nós começamos a Evolução Diária com temas específicos, depois nós fomos para Provérbios e Deus tem direcionado para a gente literalmente estudar a Bíblia aqui no dia a dia para eu poder te ensinar aquilo que eu sei acerca da Escritura Sagrada. Muita gente reclama que não consegue entender a Bíblia, por isso que não lê, então eu quero te ajudar a resolver esse problema. Nós vamos ler juntos, entender, interpretar, né, resumir e também aplicar nas nossas vidas. Então hoje nós vamos iniciar o livro de Jó, tá? A série Jó, que são 42 dias, porque são 42 capítulos, um capítulo por dia. E nada melhor do que a gente estudar a palavra de Deus diariamente e tirar a lição de aplicação prática para o nosso dia a dia em nome de Jesus. Agora, antes da gente iniciar o capítulo 1 de Jó, eu já quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, tá? Em nome de Jesus, para que assim a gente possa então levar a palavra de Deus para muito mais pessoas em nome de Jesus. Antes da gente ler também aqui literalmente o capítulo 1, eu quero fazer uma breve introdução sobre o livro de Jó para que você entenda, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiro a introdução do livro é muito importante antes da gente entrar no capítulo. Talvez a gente passe hoje um pouquinho de 15 minutos, por quê? Porque a gente vai fazer a introdução e eu ainda vou te ensinar o capítulo 1 também, tá? Então, em suma, o livro de Jó é um dos livros poéticos e sapienciais do Antigo Testamento, ou seja, livro de sabedoria bíblica, e ele conta a história de Jó, que era um homem justo. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, reto e temente a Deus, que passa por uma série de tragédias e sofrimentos intensos. Não são qualquer tipo de tragédia e sofrimento, não. São tragédias e sofrimentos intensos. Então o livro, ele vai explorar questões relacionadas à justiça de Deus, também vai falar sobre o sofrimento humano, em meio à fé, né? Trazendo a fé para esse sofrimento, como a gente consegue usar a nossa fé em meio à adversidade, seria mais ou menos isso. Então a narrativa, ela começa apresentando Jó como um homem abençoado, um homem próspero. A Bíblia diz que Jó era um homem muito rico, que tinha filhos e filhas lindas, tinha sua esposa, tinha os seus funcionários, os seus bens e tudo mais. Então um homem abençoado e próspero, que repentinamente ele perde tudo, perde a sua riqueza, perde a sua família, perde a sua saúde, e começa a sofrer profundamente. Então Jó, ele se encontra em um estado de angústia e questiona Deus sobre a razão do seu sofrimento. Na mentalidade de Jó não tinha nada para ele estar passando por tanto sofrimento assim, ele queria uma explicação da parte de Deus, né? E aí surgem 3 amigos aqui no livro de Jó, são eles Elifaz, Bildade e Zofar, né? E esses 3 amigos vêm consolar a Jó, eu fiz aspas assim,
porque em determinado momento esse consolo acaba sendo uma série de apontamentos, né, insultivos, levando Jó, ou querendo entender que, conforme a cultura da época, o sofrimento se dava por conta de pecado, e Jó, ele rebate os amigos dizendo que ele não tinha pecado. Então eles acabam acusando Jó ali de algum pecado oculto que teria causado tanta tragédia, tanta desgraça na própria vida de Jó. E Jó, ele vai em todo momento se defender de todas as acusações dos seus amigos, ele clama a Deus por respostas. Então o livro vai apresentar um diálogo entre Jó e seus amigos, no qual surgem discussões sobre a justiça de Deus, a natureza do sofrimento humano, e Jó expressa toda a sua dor, todas as suas dúvidas, e ele busca entender por que Deus permitiu que tanto mal lhe acontecesse, mesmo ele sendo esse homem justo, reto, íntegro, temente a Deus. Então, no auge do livro, né, Deus responde a Jó, e começa um diálogo entre Deus e Jó, onde Deus ele fala ali de um alto de um redemoinho. Deus ele não fornece uma resposta direta às perguntas de Jó. Então nós não encontramos nenhuma resposta assim, tipo Deus respondendo, está sofrendo por isso. Mas Deus vai destacando a sua grandeza, a sua sabedoria, o controle sobre o universo. E Deus também começa a desafiar Jó a reconhecer as suas limitações e a confiar na soberania de Deus. E aí Deus começa a falar, Jó, já que você quer uma resposta, então primeiro me responde tal pergunta. E aí Deus começa a fazer assim sucessivas perguntas a Jó. E ao final de tudo, né, Jó ele passa por toda a situação de sofrimento, de dor, de angústia, ele é restaurado, né, ele é restaurado, toda a sua prosperidade, Deus dobra tudo que Jó tinha, ou seja, tudo que ele tinha de bênção, Deus dobrou as bênçãos anteriores. Jó ele aprende a lição de humildade, reconhecimento da grandeza de Deus, diante de um mistério chamado sofrimento humano. Sofrimento aqui, conforme o livro de Jó, é um grande mistério, né? Muitas vezes a gente quer explicação pelo nosso sofrimento, e aqui no livro de Jó, a gente vê que Deus ele não responde o porquê, mas o pra quê, ou seja, existe um propósito intencional da parte de Deus por trás de todas as coisas que acontecem em nossas vidas. E o livro de Jó aborda também questões universais sobre a natureza de Deus, a existência do sofrimento e a importância da fé e a confiança, mesmo em meio a tanta dificuldade, a tantas circunstâncias adversas. Então esse livro, né, ele vai nos convidar a refletir sobre a paciência, a nossa humildade, a nossa confiança em Deus, mesmo quando a gente não compreende plenamente os desígnios do Senhor sobre as nossas vidas. Então, o capítulo de Jó, número 1, nós vamos fazer agora aqui a leitura na íntegra. É importante que você tenha papel, caneta, Bíblia, tudo isso é muito importante. Nós estamos aqui fazendo um verdadeiro estudo bíblico, tá? E eu estou aqui facilitando a sua vida, trazendo toda a introdução do livro, um capítulo por dia, onde eu vou te dar o resumo do texto, ou seja, explicar de forma simples e objetiva a interpretação do texto, e também trazer lições de aplicação prática. Porque eu sempre digo que a grande sacada da Bíblia é a gente ler, entender e aplicar. Tá? O que vai mudar a nossa vida, o que mudou a minha vida, o que pode mudar a sua vida, é aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Porque a Bíblia diz em João 10:10 que Jesus veio para nos trazer uma vida e vida em abundância, uma vida plena, uma vida de paz, de prosperidade. É claro que no mundo teremos aflições, mas preste atenção, ter aflição é diferente de viver uma vida de aflição. Então tem gente que vive a vida inteira de aflição, de luta, de dificuldade, e a Bíblia diz sim que no mundo nós estamos sujeitos às aflições, às adversidades, mas não é para viver isso para sempre, tá? Então por isso a gente está estudando aqui o livro de Jó, né? Como eu disse, seguindo uma sequência lógica. Então vamos lá, Jó capítulo 1, ele tem 22 versículos, a gente vai fazer a leitura agora. A minha versão aqui é NTLH, conforme pedido de muitas pessoas, né, que não entendem a palavra, pediram, pastor, lê numa versão mais simples. Então a versão mais simples, tá, onde a gente consegue trazer, a NTLH na verdade é uma tradução dos dias de hoje, é trazendo mais para nossa linguagem aqui ocidental, para que a gente possa entender isso. Então vamos lá. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó, ele era bom e honesto, temia Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas.
Ele era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas uns dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez, e as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos, para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: "De onde você vem?" Satanás respondeu: "Estive dando uma volta pela terra, passeando por ela." Aí o Senhor disse: "Você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja de errado." Satanás então respondeu: "Será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoa tudo que Jó faz. E no país inteiro ele é o homem que mais tem cabeça de gados, ou seja, o homem mais rico. Mas, se tirares tudo o que é dele, verás que ele vai te amaldiçoar sem nenhum respeito." O Senhor disse a Satanás: "Pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo." Então Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos empregados que disse: nós estávamos arando a terra com bois, jumentos e jumentas, estavam pastando por ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram, nos levaram tudo, eles mataram a espada os empregados, e só eu consegui escapar para lhe trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, veio outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar então para te trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um e disse a Jó: os seus filhos e as suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas vestes e raspou a sua cabeça. Depois ajoelhou-se, encostou com o rosto no chão e adorou a Deus. Olha só, em meio a tanta tragédia, Jó, ele rasgou as suas roupas, raspou a sua cabeça, né? E tudo isso em sinal de tristeza e de dor, e ainda encostou seu rosto no chão e orou a Deus, ou seja, foi adorar a Deus. E disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs culpa nenhuma em Deus. Vamos lá. Interpretação do texto, resumo aqui desse capítulo para você entender. Então, no primeiro capítulo de Jó, nós somos apresentados a um homem cujo nome é Jó, que morava na terra de Uz, né? E Jó é descrito como um homem justo, como um homem reto, como um homem temente a Deus e muito abençoado em todas as áreas da sua vida. Ou seja, ele era um homem extremamente abençoado em tudo. Ele tinha uma grande família, ele tinha muitos bens e gozava de uma boa saúde. No entanto, nos bastidores ocorre uma conversa entre Deus e Satanás questiona a integridade de Jó e sugere, né, que ele só é fiel a Deus por causa das bênçãos que Deus permite que ele tenha, tipo, derrama sobre a vida dele. Então Deus permite ali, nessa conversa celestial, permite a Satanás que teste a Jó, para quê? Para colocar ali à prova a sinceridade da sua fé. Então Satanás, ele começa a destruir a vida de Jó. Primeiro ele provoca ataques de povos inimigos, caldeus, os sabeus, que roubam os seus bens e matam todos os seus servos. Em seguida, um grande vento destrói a casa onde seus filhos estavam ali fazendo uma festa e todos morrem, nenhum permanece vivo. 10 filhos de Jó foram mortos em uma tragédia, né? Apesar de tudo isso, Jó ele se mantém fiel a Deus e não blasfema contra Deus em momento algum. No entanto, Satanás não fica satisfeito e ainda quer testar a saúde de Jó. Aí ele aflige, ele toca na vida de Jó com doenças dolorosas e repugnantes. Jó é coberto de feridas sobre o seu corpo e sofre intensamente por causa de uma lepra, uma doença de pele considerada a pior doença da sua época, uma espécie de câncer dos dias atuais. Mesmo com tantas situações e circunstâncias terríveis, Jó ele se recusa a amaldiçoar a Deus. Tá? Então esse é o resumo
do capítulo 1 de Jó. Agora vamos trazer isso aqui para a prática, tá? O que a gente pode aprender? Lembra, eu vou repetir, a grande sacada da Bíblia tá em entender e aplicar sobre as nossas vidas, tá? Então o capítulo 1 de Jó vai nos fazer refletir sobre o sofrimento humano e a fidelidade a Deus. São essas duas lições assim que são de suma importância no estudo de hoje. Então, Jó, ele questiona, né, a ideia do sofrimento e tudo mais, e até os amigos de Jó que vão aparecer um pouquinho mais adiante, eles vão começar a falar sobre o resultado direto do pecado, achando que a falta de fé, a falta direta do pecado não, né, a ideia do sofrimento como resultado direto, tá, do pecado, como se Jó tivesse pecado, né, ou tivesse falta de fé. Agora, Jó, ele é um exemplo de homem, alguém que apesar de perder tudo e ser atormentado grandemente pelo sofrimento, ele mantém a sua fé inabalável em Deus. Ele perde tudo e ele ainda fala, nasci nu vou morrer, sabe, não vou amaldiçoar meu Deus. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Jó, ele nos dá uma lição, ele vai adorar a Deus no momento mais difícil, perdeu bens, riquezas, perdeu os filhos, ficou doente e ainda assim estava ali adorando a Deus. Então essa história de Jó, ela vai nos desafiar a considerar a verdadeira natureza da fé e a confiar em Deus, tá? Mesmo, preste atenção, em meio ao sofrimento e adversidade. Tem muito cristão que passa por luta, por dificuldade, já começa a reclamar, Deus não existe, se Deus gostasse de mim eu não estaria passando por isso, né? Muitos, né, fazem isso. Então essa história está nos lembrando que a circunstância da vida pode mudar rapidamente, mas a nossa fé e a nossa confiança em Deus deve permanecer firme e inabalável. Tá? A gente não pode se deixar levar pela circunstância. A nossa fé precisa permanecer firme e inabalável. Então eu quero agora te apresentar duas lições de aplicação prática sobre Jó capítulo 1. A primeira lição é integridade em meio às perdas. Olha só que interessante. A história de Jó nos ensina, nos faz nos manter a nossa integridade, mesmo quando a gente enfrenta perdas significativas. Jó perdeu sua família, perdeu seus bens, perdeu a sua saúde, mas em nenhum momento ele amaldiçoou a Deus, em nenhum momento ele blasfemou contra Deus. Então a lição aqui é que nós devemos permanecer fiéis aos nossos princípios e valores. É isso aí, eu e você, nós precisamos nos manter, né? Permanecer fiéis aos nossos princípios e valores, mesmo quando as circunstâncias nos desafiam. Então é muito importante, né? Uma vida pautada em princípios. A minha vida tem um princípio, né? A minha razão de existir está debaixo de um propósito. E quem vive debaixo de princípios e valores, cumpre princípios, acabam vivendo as promessas de Deus. Então, a primeira lição aqui de hoje é que nós precisamos ser íntegros em meio às perdas, nos mantendo fiéis aos nossos princípios e valores. A segunda lição, duas lições hoje, é confiança em Deus mesmo em tempo difícil. Confiança em Deus mesmo em tempo de sofrimento. Então, Jó é um baita exemplo de confiança em Deus mesmo quando confrontado com a dor e com o sofrimento. Ele não compreendia completamente os motivos por trás de suas aflições, mas ainda assim ele confiava que Deus era bom e soberano. Então essa lição, ela vai nos incentivar ao quê? A confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias são difíceis e desafiadoras. Confiar em Deus em tempos difíceis. E para concluir aqui o capítulo 1 de Jó, o texto bíblico, na verdade, está destacando aqui que nós precisamos, olha só que interessante, o texto bíblico está destacando a importância da integridade em meio às perdas da vida e a confiança em Deus em meio ao sofrimento do nosso dia a dia. É isso literalmente que o capítulo 1 de Jó está dizendo. Então hoje eu fiz uma introdução do livro, nós lemos e entendemos o capítulo 1, eu trouxe duas lições de aplicação prática, tá? E é isso, hoje nós estudamos aqui Jó capítulo 1, amanhã nós vamos para o capítulo 2 e assim nós vamos seguir firmes e fortes estudando a Bíblia, no nosso estudo bíblico, tá? Mais especificamente nesses 42 dias, série Jó, 42 capítulos, então vamos firme em nome de Jesus. Agora eu quero te pedir, não esquece, curte, comenta e compartilha esse vídeo em nome de Jesus, que Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã às 7h40 para mais uma Evolução Diária. Deus abençoe!